Salve, salve galera! Sejam bem-vindos! Essa é a primeira aula do módulo A Arte de Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos. É um módulo dedicado ao meu livro, um livro que todos vocês, ou praticamente todos, já tenham. Se você não tem, bem provável que esteja chegando aí, se o Correios colaborar, o livro vai chegar aí na sua casa. E agora, no mês de maio de 2018, a gente vai estudar sobre a criação de textos poderosos, de conteúdos poderosos, falando especificamente sobre a escrita de artigos. Então hoje é a nossa primeira aula e eu preparei slides, eu vou incluir slides aqui. A primeira aula nossa com slides eu preferi fazer assim para que vocês tivessem uma melhor visualização sobre alguns aspectos da criação de artigo. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então, você vai poder usar o livro para acompanhar o que eu vou ensinar. Tenho certeza que você vai gostar bastante, beleza? Então vamos lá. Como eu expliquei aqui, essa é a aula 1 do módulo Como Escrever para a Web e Produzir Conteúdos Poderosos. Deixa eu só preparar o slide aqui. O que a gente vai aprender nessa aula, tá? Já respondendo para você, seguinte, a gente vai aprender a planejar artigos de sucesso. Tá? Muito diferente do que algumas pessoas pensam, para a gente escrever para a web não é somente abrir o Word, abrir o editor do WordPress ou até mesmo o Docs lá do Drive e sair escrevendo. Não, a gente precisa de um planejamento. Aliás, planejamento tem sido o tema central de todas as nossas aulas desde o início, tá? Para você que está acompanhando. Só que hoje a gente vai falar especificamente sobre o planejamento do artigo em si. E o que eu quero que vocês saiam resolvidos dessa aula é relacionado a isso, ao planejamento do artigo que você vai escrever para o seu blog ou para a sua conta no Medium, Facebook, enfim. Mas mais especificamente falando sobre blogs, que é na verdade aonde a gente desenvolveu, onde nós desenvolvemos todo esse processo de criação de artigos, beleza? Aqui tem uma pequena definição do que são artigos, tá? A definição mais coerente com o nosso contexto um artigo é uma matéria, um texto sobre algum assunto que, em geral, tem uma posição bem determinada, beleza? Se você pesquisar sobre a definição de artigo na internet, vão aparecer diversas fontes relacionadas a artigos científicos, a artigos jornalísticos, mas enfim, essa aqui é mais dentro do contexto de criação para web e marketing de conteúdo, tá? Então vamos lá em frente. Por que você deve produzir artigos? Eu listei alguns pontos aqui. Primeiro, porque o texto continua dominando a internet. Se você ler o prefácio do meu livro, que foi o nosso digníssimo Rafael que escreveu, ele conta que apesar de toda a mudança, o consumo de informações ele continua o mesmo. As pessoas consomem textos, conteúdo em texto. Então, se você fizer uma pequena pesquisa pelo Google, independente do tema que você pesquise, vão aparecer, na maioria dos resultados, textos, artigos escritos em sites e blogs ou portais, enfim. Esses textos ranquearam no Google e o Google ou outros buscadores como Yahoo, Bing, enfim, eles te dão esses resultados de texto porque os textos são relevantes no ponto de vista do algoritmo. Então, a internet ela é movida por conteúdo e também por texto, apesar dos vídeos, das imagens, dos áudios também fazerem a cabeça, né, do consumidor de informação, mas o texto ele ainda é um formato poderoso. E esse é o primeiro motivo que do porquê você precisa produzir artigos para o seu negócio, beleza? O segundo é porque é um formato perfeito para o SEO, como eu falei aqui, é mais fácil o texto ser encontrado. Os algoritmos ainda se baseiam muito no que é produzido a partir de textos e te dá esses resultados aí. Então, para você ser encontrado, é ótimo que você trabalhe com conteúdos em texto. Outro ponto é porque as pessoas consomem conteúdo através de texto. Eu acabei falando sobre isso já aqui, tá? E porque é possível aplicar técnicas não possíveis em outros formatos. Por exemplo, você pode utilizar técnicas de copyright em vídeo, enfim, mas no texto ele tem uma especificidade, ele tem uma peculiaridade, você consegue colocar técnicas ali que você não conseguiria em outros formatos de conteúdo, e isso pode ser um grande trunfo para você converter melhor com os seus conteúdos.
Beleza? Passando aqui, a gente tem uma frase do bilionário Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp, dono do Orlando City, enfim, um cara que eu tenho uma certa admiração, não vou mentir. Eu acho que ele faz um trabalho muito relevante, incentivando o empreendedorismo. Cara, essa frase aqui eu coloquei abrindo o primeiro capítulo do meu livro, que é Aprenda a Escrever Bem. Com o avanço da internet, a necessidade de produção de conteúdo online cresce todos os dias. Logo, quem souber escrever bem encontrará várias oportunidades de negócios web. Então, mesmo que você não trabalhe como um redator prestando serviço para outras pessoas, para outros empreendedores, para agências, plataformas, cara, você pode ser muito bem sucedido aprendendo a escrever bem para as pessoas que você quer influenciar através dos seus negócios, dos seus próprios negócios. Você pode escrever para si mesmo, para sua empresa, e, enfim, gerar muitos resultados aí a partir da sua escrita. Então, eu fiz questão de destacar essa frase aqui do Flávio, justamente para você ter uma ideia do potencial que tem a escrita para a web. Vamos lá, vou contar uma breve história para você. Um belo dia, eu estava lendo artigos na internet, quando de repente eu tive uma luz, né? Tive aquela ideia. E a ideia que eu tive, ela foi a seguinte: eu pensei, por que eu não trabalho produzindo conteúdo escrito? Eu tenho um certo conhecimento em marketing, tenho estudado bastante sobre marketing digital, tenho visto que o mercado de marketing de conteúdo é imenso, gosto de escrever, tenho uma paixão pela escrita, por que não unir o útil ao agradável? Eu já estava meio que insatisfeito na empresa que eu trabalhava, detalhe, eu era diretor executivo, tá? Mas para mim ainda não estava legal, eu precisava de alguma coisa que me realizasse, eu falei, pronto, é isso, vou trabalhar escrevendo para a web. Eu já tinha experiência de quase 5 anos, entre 4 e 5 anos, escrevendo. Eu escrevia spots comerciais para a rádio. Tá? Eu trabalhava numa rádio, era diretor executivo de uma rádio e também tinha uma revista. Então eu era articulista de jornal, escrevia para a revista e escrevia textos publicitários para a criação de anúncios em áudio para a rádio, tá? Aqueles comerciais de rádio que você já deve ter ouvido. Então eu já tinha certa experiência, só que eu queria escrever para a web. Por quê? Eu estava lendo artigos, eu já tinha meses que nessa época eu estava na faculdade e que eu ficava pesquisando coisas relacionadas a marketing digital, a marketing de conteúdo. Inclusive o blog do Reis na época, da Web Estratégica, marketingconteúdo.com.br, eu lia bastante coisas ali para poder aprender sobre marketing de conteúdo. Eu pensei, por que não trabalhar fazendo isso? Já que eu sou um consumidor de informação através de texto, eu posso produzir esse tipo de texto para as pessoas também. Então, essa foi a ideia que eu tive e fiquei encontrando maneiras de aprender a escrever para a web e adentrar no mercado. Então, eu vi que eu poderia ganhar dinheiro com a minha paixão. E nos próximos 3 ou 4 meses eu fiquei estudando, aprendendo como escrever para a web e buscando o primeiro cliente para poder pegar a experiência e ver como que era. Tá? O primeiro dinheiro que eu ganhei escrevendo um artigo foi R$5 numa plataforma de freelancer. Muito pouco, né? Em vista do que eu ganhava na época. Mas foi legal a experiência. E eu precisava desses R$5 para ver como que era escrever para algum blog. E a partir daí eu nunca mais parei de fazer isso. Estou aí já desde 2013, ali comecinho de 2014, trabalhando com a criação de conteúdo em texto. Tudo isso no gigantesco mercado de produção de conteúdo, tá? É um mercado gigantesco mesmo. Serve tanto para pessoas que querem ganhar dinheiro atuando como redatores, freelancers, enfim, com pessoas que querem escrever para os seus próprios blogs. Cara, o mercado é gigantesco e toda empresa precisa de produzir conteúdo e conteúdo em texto. Aí tem um detalhe, eu decidi aprender a escrever com os critérios da web. Era diferente daqueles textos que eu escrevia para rádio, para revista. Eu já tinha um livro publicado, tá? Meu primeiro livro ele é de 2013, começo de 2013, foi um romance. Era diferente de escrever para meios impressos. Então eu fui aprender a escrever com os critérios da web. De vez em quando deve ficar no fundo aí o barulho de latido de cachorro, tá? Peço desculpa, aqui tem muito cachorro aqui na vizinhança. E eu ainda não consegui um lugar totalmente isolado para gravar as aulas.
Então, dá um eco aqui. Eu já reparei que às vezes em alguns vídeos o latido do cachorro fica parecendo que é aqui na sala. Mas enfim, vamos em frente, mesmo com latido de cachorro. Beleza, que critérios são esses? Cara, eu listei aqui 3 para vocês. Primeiro, texto com parágrafos curtos, tá? Textos com intertítulos ao longo do corpo. Eu vou mostrar para vocês como que fica isso na prática. E conteúdo otimizado, ou seja, baseado em SEO, conteúdo para ser encontrado pelos motores de busca. Esses foram os principais critérios que eu aprendi para adentrar no mercado de produção de conteúdo, e é isso que eu vou ensinar para vocês aqui, beleza? Então vamos lá, em frente. Olha só, eu coloquei aqui o print de dois textos meus da época que eu editava uma revista, e eu também tinha algumas colunas lá, principalmente essa coluna Vender Mais, onde eu falava de textos sobre vendas, marketing para comerciantes. E também escrevi outras matérias. Nesse caso aí tem uma sobre o consumo de peixes e o bem que isso fazia para a saúde. Eu até comentei com o meu amigo hoje que me dá um pouco de vergonha assim, quando eu leio esses textos, porque são bem ruins do ponto de vista de qualidade, comparando com os textos que eu faço hoje. Mas né, a gente não nasce sabendo, então de certa forma é até legal olhar para esses textos antigos assim, e ver o quanto que eu evoluí. Mas só para vocês terem uma ideia, olha o texto de revista como é. Os parágrafos são todos juntos, tá? Nesse caso aí, o diagramador não dava nenhum espaço nos parágrafos, né? Na primeira palavra do parágrafo, aquele espaçamento que a gente geralmente dá. Não tinha, então os blocos ficavam grandões e eu queria que as pessoas lessem isso, mas eu mesmo me dá preguiça de ler quando o texto está assim, mal diagramado, tá? Então uma das coisas que eu aprendi escrevendo para a web foi de separar os parágrafos, de colocar os parágrafos curtos e para a leitura ficar melhor, então era uma questão de usabilidade, tá? Olha a diferença, esse já é um dos primeiros artigos que eu escrevi para a web, ele está lá no meu blog publicado. É claro que eu fiz algumas alterações nele ao longo dos anos, mas em essência é isso aí que eu escrevi lá em 2014, falando sobre inbound marketing. Tá? Olha a diferença, os parágrafos são curtos, tá? O texto fica leve, fica legal de ler, tá? E esse texto tem aqueles critérios que eu citei lá, aqueles 3 critérios. O primeiro, né? Os parágrafos curtos, olha, eu destaquei aí o primeiro parágrafo para vocês darem uma olhada. Eu gosto de escrever com parágrafos de no mínimo 2 ou 3 linhas, tá? Às vezes eu faço mais, mas fica mais ou menos nessa média. Tem redatores que gostam de escrever um pouco mais do que isso, até 6 ou 7 linhas, mas eu aprendi a escrever assim porque eu percebo que principalmente no mobile, quando a pessoa está lendo pelo celular, fica melhor, tá? Então eu comecei a observar os meus textos publicados no mobile. Então eu percebi que com parágrafos de 2 linhas ficava melhor para as pessoas lerem, tá? Olha aí, o que é inbound marketing na prática é um intertítulo, tá? Ele não é o título do artigo. O artigo ele falava sobre o que é inbound marketing, mas era tem um outro título. Esse aí é um intertítulo que entra no meio do artigo. Então eu destaquei para vocês darem uma olhada aí também. Tá? Esse texto ele tem vários intertítulos ao longo dele, para facilitar a encontrabilidade, ou seja, para a pessoa encontrar mais facilmente as informações que ela quer, beleza? E aí eu destaquei 3 palavras-chave só nesse texto. A palavra-chave desse artigo é inbound marketing. E eu destaquei essas 3 aí só nesse trecho para você ver que eu inseri as palavras-chave intencionalmente para o texto ficar otimizado e para os motores de busca saberem o que tem escrito nesse texto e ficar mais fácil para ranquear esses artigos no Google. Beleza? Um detalhe importantíssimo, esse tipo de texto não é escrito aleatoriamente, pelo menos não na maioria das vezes. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu destaquei no começo, você não simplesmente abre o Word ou o editor do WordPress e começa a escrever, você precisa pensar nisso com antecedência, pensar nos seus artigos com antecedência, e isso quer dizer que você tem que planejar os seus conteúdos, planejar os seus artigos, e é isso que a gente vai ver daqui para frente agora.
ele é planejado em alguma etapa da estratégia de conteúdo. Se vocês pegarem todas as aulas iniciais do Personal Content, tem lá o módulo Acender na Fogueira, tem o módulo A Moeda do Século XXI, vocês vão ver que eu destaquei a questão da estratégia do conteúdo, do plano de conteúdo, para que vocês não ficassem somente na questão da produção, mas entendessem como que funciona o trabalho do conteúdo num todo, tá? Então, em algum momento da sua estratégia, você deve planejar os artigos do seu blog, se for o caso, tá? Geralmente, os artigos são planejados após os objetivos traçados, formatos definidos, plataformas escolhidas e cronograma editorial. Ou seja, você definiu seus objetivos, o que você quer alcançar com o seu conteúdo. A gente fala sobre isso numa aula lá inicial. Você definiu o formato, ou seja, vídeo, artigo, imagem, enfim. Você definiu o que você vai publicar. Você definiu a plataforma que você vai usar para colocar esses conteúdos, como blog, redes sociais, website, canal do YouTube, enfim. E depois um cronograma editorial, ou seja, você cria um calendário, um cronograma para você publicar esses artigos. Ou seja, você pode colocar datas específicas do mês ou então dias da semana. Vou publicar toda quarta-feira no meu blog às 11 da manhã. Aí você cria um planejamento e coloca os temas que vão ser publicados em cada quarta-feira. É mais ou menos isso, em resumo, o que é um cronograma editorial. Beleza? Deixa eu beber uma água aqui. E a gente vai falar agora especificamente sobre como planejar esses artigos e você vai ter uma clareza maior de como fazer isso, tá? No seu trabalho aí. E eu destaquei uma frase aqui de Sêneca, que é: antes de começar é preciso um plano e depois de planejar é preciso execução imediata. Eu acho essa frase muito legal, esse pensamento muito legal, tá? E deixa eu destacar uma coisa para vocês. Eu não sou uma pessoa com tanta facilidade para áreas exatas, não tenho muita facilidade para lidar com números, automaticamente a minha mente não funciona muito com padrões. Mas olha só que interessante. Ao longo dos anos, principalmente depois que eu comecei a estudar marketing, eu comecei a criar padrões para facilitar a minha vida, o meu trabalho, enfim. Então, se eu não fosse, no mínimo, organizado, se eu não criasse planejamento, se eu não criasse frameworks, enfim, se eu não criasse processos, eu acho que eu não seria tão produtivo com a criação de conteúdo como eu consigo ser ainda. Eu digo ainda porque um dia a gente vai ficar velho e a nossa produtividade automaticamente cai. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque por mais que você não goste de lidar com esse tipo de coisa, é preciso que você crie processos para você facilitar o seu trabalho. Se você for daquelas pessoas que só gosta de trabalhar com criatividade e não cria nenhum tipo de processo, provavelmente você vai falhar com a sua produtividade, tá? Isso pode ser útil para algum de vocês aí, então por isso que eu decidi destacar isso, beleza? Então vamos lá, os pontos básicos de um planejamento de artigo. O que você deve colocar no papel antes de sair escrevendo o seu artigo? Primeiramente, o tema. Segundo, a palavra-chave. Terceiro, o objetivo do artigo especificamente. Quarto, a proposta. E vocês vão entender o que eu quero dizer com proposta. E o tamanho e número de palavras. Beleza? Esses são os temas, esses são os pontos que geralmente eu coloco no papel antes de começar a escrever o meu artigo. Tá? Olha como é que fica isso. Eu coloquei aqui artigo hashtag 1. O tema, marketing digital. Palavra-chave, o que é marketing digital? O objetivo, atrair pessoas que se interessam pelo assunto. Tá? Ficou um objetivo um pouco amplo, um pouco macro aí, mas é só para vocês terem uma ideia. E a proposta do artigo? Escrever um artigo relevante explicando o que é marketing digital. A ideia é otimizar esse conteúdo para fazê-lo ser encontrado pelas pessoas através do Google. O artigo deve fugir do lugar comum e se diferenciar dos blogs concorrentes. E aqui tem um tamanho, um número de palavras, que é de 500 a 700 palavras. Tá? Isso aqui é uma simulação, é um exemplo, beleza? É só para a gente entender. Então, vamos supor que eu fosse contratado... Vamos supor que eu esteja criando um blog sobre marketing digital. Então, eu planejei um artigo aqui para ser publicado na quarta-feira que vem. Então, eu coloquei ali o tema, a palavra-chave escolhida, no mapeamento que eu fiz, a gente tem aula falando sobre isso, o objetivo daquele artigo, a proposta dele,
para eu entender ou a pessoa que vai escrever entender melhor o que é para fazer e o tamanho, o número de palavras. Em relação ao número de palavras, isso é um padrão, tá, usado pelas agências no Brasil, beleza? Mas assim, não é tão determinante assim o tamanho do seu artigo, dependendo do contexto, tá? Se você quer, inclusive eu gosto de trabalhar com textos longos e até aconselho que você faça isso, mas enfim, é só para você entender que não existe um padrão fixo de tamanho de artigo, mas a gente geralmente baseia alguns artigos nessa média. Os artigos menores, né, de 500 a 700 palavras, artigos médios de 1.000 a 1.500 palavras e artigos maiores a partir de 2.000 palavras. Então a gente faz essa régua aí através do número de palavras. Inclusive as agências fazem muito isso, tá? E aqui eu coloquei alguns pontos a mais que geralmente eu envio para as pessoas que trabalham comigo na agência. Então, além do tema, palavra-chave, objetivo, proposta, tamanho do artigo, eu coloquei também o tom de voz, que geralmente é isso que eu faço num planejamento mais amplo, quando eu faço a pesquisa sobre o blog, sobre o negócio, enfim. Eu já determino o tom de voz que vai ser usado na criação dos artigos. E eu coloquei que o tom de voz leve, didático e especialista. Isso é para o redator lembrar de como ele deve escrever, para não ficar uma leitura pesada, para não ficar uma leitura não didática e para ele falar como especialista. Então, essa questão do tom de voz é importante até para você que vai escrever seus próprios artigos. Tá? É bom você colocar no papel qual seria o tom de voz da sua empresa. Isso a gente pode falar sobre a respeito numa aula posterior, mas é só para você ter uma ideia de que o tom de voz ele é essencial aí num planejamento. Eu coloco também no planejamento o blog, onde o artigo será publicado. Aí eu até dei o exemplo do meu blog, aí, paulomacedo.com/blog. E também o CTA, ou seja, o Call to Action, a chamada para ação. Que nesse caso aqui especificamente é deixar um comentário no blog, tá? O artigo ele não tem um objetivo de CTA tão específico assim. É só incentivar a pessoa a deixar um comentário no blog, tá? Aí o CTA pode ser de acordo com o seu objetivo que você determinou para o seu artigo, beleza? E a segunda etapa do planejamento é pensar no título e depois nos tópicos. Essa parte aqui é divertida demais, eu gosto pra caramba de criar títulos para artigos e os tópicos, enfim. E aqui eu já começo a destacar o seguinte, a gente vai ter uma aula específica falando sobre títulos. Mas já de cara eu digo para você que o título é o elemento mais poderoso de um texto, sendo o primeiro responsável por despertar ou não o interesse de um leitor. Isso está lá num dos capítulos do Arte de Escrever para a Web, produzir conteúdos poderosos, você pode até usar para consultar, beleza? E você precisa dedicar boa parte do tempo ao título, porque ele será determinante para o sucesso do seu artigo. Não negligencie a criação do título para o seu artigo. O mestre David Ogilvy, que é uma grande referência para mim, ele é considerado o pai da publicidade moderna, ele costumava dizer que se você não consegue vender nada através do título, joga fora 80% do dinheiro do cliente. E em alguns casos o seu próprio dinheiro, né? Que às vezes você vai estar escrevendo para você. Então se você não consegue vender nada através do título, você joga fora 80% do seu dinheiro ou o dinheiro do seu cliente. Ogilvy também dizia que uma simples mudança no título pode fazer a diferença de 10-1 em vendas. Isso se tratando de anúncios. Isso cabe perfeitamente na produção de conteúdo e você deve colocar em prática. A finalidade de um título é a de desenhar de forma rápida e breve a atenção para uma história. Eu também falo isso lá no livro, tá? Você deve desenhar de forma rápida e breve a história que você vai contar no seu artigo, beleza? E aqui eu coloquei alguns exemplos de títulos que eu criei baseados naquele exemplo, né? Exemplo baseado no exemplo. Mas enfim, baseado naquele exemplo lá do artigo de 500 palavras sobre marketing digital, tá? Lembrando que é importante que a palavra-chave apareça no título. Então, pode reparar que todos os exemplos aqui eu coloquei a palavra-chave que é o que é marketing digital. E olha aqui, olha os exemplos. O que é marketing digital e por que o seu negócio depende dele? O que é marketing digital e por que o seu negócio depende dele para sobreviver? O que é marketing digital e por que você depende dele? Ó, tem uma diferença, né? Você e a sua empresa. O que é marketing digital? Leia e descubra agora. O que é marketing digital? X pontos essenciais que você precisa conhecer. O que é marketing digital e por que ele é o combustível de negócios de sucesso?
Então eu fiz vários ensaios aqui de títulos e entre esses eu escolhi um. Tá? Esse trabalho de fazer vários é muito importante. Se eu não me engano, o Luiz Guilherme, ele me falou uma vez que um grande copywriter lá, esqueci o nome dele agora, pô, me fugiu o nome. O cara é um mestre. Ele fazia às vezes 300 a 400 headlines para tirar uma. Ou seja, olha a importância que ele dava para o título. É claro que para artigo você não precisa chegar tanto, tá? Mas pelo menos umas 10 ali a 20 você precisa fazer para chegar a um que seja relevante, tá? Aqui na minha agência, quando eu mando os planejamentos de artigos para os redatores, eu já mando com os títulos. Então eu crio os títulos, ou então a minha gestora, que às vezes atua também como estrategista, a gente cria o título e manda para o redator já com o título pronto, tá? Então ele precisa pensar só nos tópicos. Aí, dentre desses, eu escolhi um aqui, ó, que é o que é marketing digital e por que o seu negócio depende dele para sobreviver. Vamos supor que eu decidi criar o meu artigo com esse título aí entre aqueles que eu escolhi, beleza? Entre aqueles que eu criei. O que é marketing digital e por que o seu negócio depende dele para sobreviver. E eu já coloquei aqui na tela os tópicos resumidos do que eu escreveria nesse artigo com 500 a 700 palavras. E eu pensei em fazer introdução, né? No caso, eu não preciso deixar a palavra ou o termo introdução no artigo depois de pronto, é só para nortear ali. Tá? Aí tem os intertítulos ali que já vão entrar definitivamente, que é o primeiro, o que é marketing de conteúdo. Perdão, eu errei, era marketing digital. Mas